Está acontecendo hoje um julgamento que pode ser uma pá de cal no desenvolvimento do país e poderá marcar ainda mais a insegurança jurídica para as pessoas e as empresas que pretendem investir aqui no Brasil. Hoje você vai entender o que significa o marco temporal e o que tem por trás dessa guerra que poderá influenciar na nossa soberania. Esse é um assunto muito importante. A maioria dos brasileiros não está nem aí, mas com certeza vai afetar a todos nós. E o Supremo, mais uma vez, interferir nas decisões do Congresso Nacional. Por isso, assista a essa matéria até o final. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever e compartilhar. Então, vamos lá. Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou o marco temporal para a demarcação das terras indígenas, faltando apenas tramitar no Senado para ser definido esse marco temporal, que é importantíssimo para o Brasil, o que traria segurança jurídica para todo mundo. Porém, hoje está previsto para retornar o julgamento no STF, lá no Supremo Tribunal Federal. E todos nós sabemos da militância, da ideologia dentro daquele tribunal. Infelizmente, a gente tem que dizer dessa forma porque existe mesmo. E é grande a chance de cair esse marco temporal. E por que o marco temporal é tão importante para o país? Primeiro, nós temos que entender que, apesar do nome marco temporal para a demarcação das terras indígenas, isso não quer dizer que essas pessoas que estão a favor de derrubar aí o marco temporal estejam preocupadas com os índios. Os interesses aí são outros, né? São outros. A gente vê, inclusive, alguns militantes apoiando a derrubada desse marco temporal, sem saber exatamente o que significa tudo isso. Em 1988, a Constituição Federal garantiu os direitos dos povos indígenas, preservando o que até aquela data já havia sido demarcado aí como terras indígenas, né? As denominadas terras indígenas, referidas lá no artigo 231 da Constituição. Então, o marco temporal é uma tese jurídica segundo a qual os povos indígenas têm o direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, que foi a data da promulgação da Constituição Federal. Vou colocar aqui colocar aí o Raoni, faz aqueles índios lá, só para a gente definir aqui. Estamos falando dos índios, e do marco temporal, na verdade, né? Então, essa tese do marco temporal surgiu em 2009, um parecer da Advocacia Geral da União sobre a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, lá em Roraima, quando esse critério foi utilizado. Mas antes de 2009, em 2003, foi então criada a terra indígena Ibirama Laclanô, mas uma parte dela ocupada pelos indígenas Xoclen e disputada também por agricultores, que está sendo requerida pelo governo de Santa Catarina no Supremo Tribunal Federal. E o argumento seria que essa terra, com cerca de 80 mil quilômetros quadrados, não estaria sendo ocupada até 5 de outubro de 88, né, que foi a data da promulgação da Constituição. Portanto, sairia daquele prazo definido na Constituição. Por sua vez, os Xoclen, né, disseram que, na verdade, eles teriam sido expulsos de lá dessa terra. Para você ter ideia, uma decisão do STF poderá afetar cerca de 300 processos de demarcação de terras indígenas que estão hoje em disputa. Em 2021, o ministro Cássio Nunes, ele votou a favor do marco temporal com o argumento de que
sem esse marco temporal, a expansão das terras indígenas seria ilimitada, podendo até afetar qualquer área do nosso território nacional. Você já imaginou? Resolve, então, uma ONG requisitar aí a praia de Ipanema, falando que aquilo ali é terra indígena e aquilo, então, deverá ser demarcada. Ele acrescentou também que, sem o marco temporal, a soberania e a independência nacional poderia estar em risco. Então, para nós, os grandes interessados na expansão dessas terras indígenas são as outras nações que estão de olho verdadeiramente na Amazônia, nessa Amazônia brasileira. E é muito importante também a gente destacar que isso, sem esse marco temporal, certamente vai aumentar a insegurança jurídica. Principalmente disso que eu te falei. Eu falei aqui. Pelo último censo do IBGE, o Brasil tem cerca de 900 mil indígenas, distribuídos aí em 305 etnias. E existe até uma ideia aí de aumentar esse número de indígenas, tirando não sei de onde, já falaram aí de 7 milhões de indígenas, né? Mas a gente sabe que é esse número hoje. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas contabiliza 764 áreas em diferentes estágios e processos demarcatórios. E as terras demarcadas chegam a quase 12% do território nacional, o que não é pouco. A maioria dela está na Amazônia Legal. E no Brasil, temos aí uma extensão territorial de 851 milhões de hectares de terras, ou mais de 8.500 quilômetros quadrados das terras brasileiras, né? E as terras indígenas ocupando uma área de mais de 990 mil quilômetros quadrados de extensão. O que significa que os índios brasileiros têm um território maior do que a França e a Inglaterra juntos. Pois é. Não se trata, então, de defender os índios. Essa luta, a gente sabe que essa demarcação, essa demarcação, né, que eles querem que continue, e a reprovação do marco temporal, não tem nada de humanitário. A gente sabe que essas ONGs que estão aí bradando contra esse marco temporal, elas estão mesmo defendendo os interesses de outros países que estão de olho, é claro, nos recursos naturais do Brasil. Praticamente todo mundo sabe disso. Mas a gente sabe que muitas ONGs estão, evidentemente, financiadas, principalmente essas ONGs na região amazônica, estão sendo financiadas por países, né, que têm interesse, evidentemente, nos recursos naturais da Amazônia. Países, empresas multibilionárias, né, esses multibilionários aí, criam ou financiam essas ONGs exatamente para desestabilizar a nossa nação. E com isso, eles tentam tomar posse. Evidentemente que uma ONG lá no Amazônia, na região amazônica, ele está ali representando determinado país ou determinado bilionário. E muitas das vezes o Estado ele não consegue tomar conta de uma região porque a ONG está lá fazendo o papel muitas vezes do Estado. Então a gente vê que é super importante esse marco temporal ser aprovado pelo Congresso. E o que a gente não quer é que o STF novamente entre no lugar do Congresso Nacional e comece a legislar. Isso a gente sabe que vai prejudicar muito o país. E para a gente, ó, eu vou mostrar aqui um mapa. Eu vou mostrar o mapa aqui, ó. Esse mapa, não sei se dá para todo mundo ver aí, é um mapa da região nacional, né, do Brasil, e que aqueles pontos verdes que a gente observa são as terras indígenas já demarcadas. E é uma baita terra, um baita território se juntar tudo ali, como eu disse, maior do que esses dois países importantes
da Europa. Então é isso aí, eu acho que deu para explicar bem o que significa aí esse marco temporal, né? Essa pretensão aí de derrubar esse marco temporal que está sendo votado lá, que já prevê, já tem a previsão na Constituição e que agora o Congresso está querendo regulamentar isso, né? Já foi discutido isso anteriormente e como o Supremo ele tem a tendência de, de abrir caminho para novas demarcações, o Congresso então está atuando ali para poder dar né, dar dar um apito final ali e falar, olha, a partir de agora não se trata de ficar novamente demarcando, já existem muitas terras para que os índios possam ocupar. Eu acho que é muita terra mesmo. Então é isso, ficamos por aqui.